Um outro para vocês entenderem, muito frequentemente se faz isso. Eu sou contra, vou botar aqui, mas eu sou contra. Nós usamos aspas para marcar ironias. Ironias, certo? O que é ironia, pessoal? Saberiam dizer especificamente? Não é só dizer uma coisa por outra, é dizer uma coisa querendo dizer o contrário do que tu está dizendo, com a intenção de que o teu interlocutor entenda o que tu quis dizer e não o que tu disse. A explicação parece super complicada, mas é uma coisa super simples. Se eu quero dizer que a Ana é horrível de feia, e eu digo assim, nossa, a Ana é linda, né? Eu quero que tu entenda que eu chamei ela de feia e não de linda. Eu não estou sendo cínico, eu estou sendo irônico. Entendem? Não. Às vezes, quando a gente acha que uma pessoa pensa uma coisa e ela afirma outra, a gente pergunta, tu está sendo irônico? Ou isso é uma ironia? Porque às vezes tu não consegue notar se a pessoa foi irônica ou não. Entende? A pessoa chega e diz assim, eu estou super satisfeito com o governo do Temer. E não esboça nenhuma reação facial. Talvez tu fique em dúvida, tipo, será que a pessoa está de fato satisfeita? Ainda que seja uma pessoa que sabe que em tese não seria favorável. Aí daqui a pouco tu está sendo irônico? A pessoa diz o quê? Claro, porque pode ficar bem sério, né? A ironia não está relacionada à graça. Eu faço uma brincadeira só para vocês verem como a ironia nem sempre é engraçada. Quando um filho está fazendo uma coisa errada e um pai diz, que bonito isso, hein? Ele está sendo irônico? Quando ele diz que bonito isso, ele quer dizer especificamente o que é. Que feio isso ou que condenável isso. Ele não vai rir, tu também não vai rir ouvindo. Não tem nenhuma graça colocada na situação, né? Mas isto é ironia. Quando tu passa por uma coisa muito ruim e alguém chega para ti, tem gente que é maldosa nisso, né? Daqui a pouco tu tá péssimo, a pessoa diz, e aí, como é que tu tá? Isso não é necessariamente um deboche da tua cara, uma falta de sensibilidade. Como é que tu tá é uma... na verdade é o que a gente chama de linguagem enfática, assim, tu está estabelecendo contato com o outro. Como é que tu tá é oi, né? Como é que tu tá é oi. Eu passei por uma situação bizarra, vocês vão entender, ela é tragicômica. Tem um tio meu, Paulinho, que sempre que ele me via, ele dizia, e aí, como é que tu tá? E a segunda pergunta era, como é que tá a mãe? Sempre. Como é que tu tá e como é que tá a mãe? Sempre, sempre, sempre. Uma vida, desde que eu sou muito pequenininho, né? E aí, faleceu minha mãe, eu tô no velório da minha mãe e chega o Paulinho. No velório da minha mãe, para ver como é uma coisa totalmente sem, e tipo, não fiquei minimamente nem chateado, nem nada, fiquei constrangido por ele, porque ele ficou muito pior do que eu. Ele disse assim, aí, Zé, como é que tu tá? E a mãe, mas automático, assim, que foi a mesma pergunta que ele me faz há 20 anos, desde que eu tenho 10 aninhos de idade. Ele disse, e a mãe? E ele falou, e a mãe, ele, na hora, assim, sabe? Ele falou e deu com a mão na cabeça. Não foi maldoso da parte dele perguntar, e a mãe, né? Mas daqui a pouco alguém te pergunta assim como ele, e aí, como é que tu tá, Célia? Eu digo, ótimo, né? Maravilhoso, recém perdi minha mãe, né? Isso seria uma fala irônica, entendem? Embora muito mais agressiva ou desagradável do que bem-humorada. Então, a ironia é o contrário. Eu sou contra a ironia. Por quê? Porque eu acho que é muito fácil a ironia, ainda que não seja uma necessidade dela, é muito fácil a ironia ficar engraçadinha. Entendem? Não. Tipo assim, Maluf é honestíssimo, o Brasil é super desenvolvido, as pessoas aqui no nosso país são tão educadas, entendem? Parece uma coisa meio que um joguinho, assim, meio leve, meio brincalhão, que eu não sei se cabe num texto, certo? Então, em vez de tu colocar assim, ó, os políticos brasileiros são honestíssimos, tu pode colocar entre aspas, de maneira irônica, e certamente o teu leitor vai entender, dependendo do contexto geral. Mas assim como tu pode colocar que eles são honestíssimos, tu pode colocar o quê? Que a maioria dos políticos brasileiros são pouco honestos, ou são desonestos, ou são corruptos. Não tem por que usar a ironia num texto, entendem? Se tu vai usar a ironia para dizer o contrário, é um recurso comunicativo super legal. É um recurso comunicativo super legal. Mas é um recurso que eu não sei se cabe num texto formal. Tu ser irônico numa redação é como um juiz ser irônico num tribunal. Entendem? É como um promotor ser irônico durante um julgamento e por aí vai. É uma situação formal e a situação formal não se presta muito a brincadeirinha, entendem? Então eu acho que a gente pode evitar a ironia, mas vou dar um exemplo. Quer usar, usa. Os honestos, entre aspas, políticos brasileiros. Os honestos políticos brasileiros reelegem-se sempre. Se eu coloco os honestos políticos brasileiros reelegem-se sempre. Tudo bem? Entendido?
Agora eu vou colocar uma outra coisa que esta talvez faça mais sentido, embora eu acho que a gente tem que cuidar também. A gente usa aspas para marcar sentido figurado. Sabe o que é? O que é sentido figurado? Hã? Sentido figurado é quando tu usa uma palavra do que nós chamaríamos de conotativo, no seu sentido conotativo. É uma palavra no seu sentido não dicionário, não formal, é como se fosse uma palavra no seu sentido informal, tá? Primeiro tem um tipo de sentido figurado, eu vou usar os exemplos para que fique bem claro do que nós estamos falando, certo? Mas tem um tipo de sentido figurado que não cabe num texto formal. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, mesmo no vocabulário urbano, usa-se o termo magrão, às vezes, como sinônimo de qualquer ser do gênero masculino. A pessoa, o cara, o indivíduo, usa-se de maneira informal numa fala, tá? Eu chego e digo assim, eu estava bem tranquilo sentado na minha cadeira e o magrão começou a me encarar. Tu não está dizendo que é uma pessoa magra. O magrão para pessoa magra seria sentido literal. Agora, usamos magrão em sentido figurado. Tipo assim, o magrão começou a me encarar, como quem diz, o cara começou a me encarar, o indivíduo começou a me encarar. Nesta frase, eu poderia ser o magrão. Entendem, não? Não teria problema nenhum. Eu poderia ser chamado de magrão figuradamente, querendo dizer o cara, o indivíduo, mesmo eu não sendo magro. Entendem? Isso seria um exemplo de uso figurado da linguagem, de como nós usamos a linguagem figuradamente. Como é que tu poderia usar a linguagem figurada dentro de um texto? Às vezes tu pode colocar não sendo irônico e nem sendo tão coloquial assim. Eu posso dizer assim, ó. Digamos, o inimigo indestrutível, o inimigo indestrutível do povo brasileiro é a corrupção. O inimigo indestrutível do povo brasileiro é a corrupção. Entenderiam essa frase? Entendem por que eu optei? Eu não precisaria colocar entre aspas, mas essa seria uma hipótese, tá? Por que está entre aspas? Porque não é indestrutível, na verdade. Eu não estou usando ironicamente para dizer que ele é super destrutível. Mas não é, na verdade, indestrutível. Quando eu digo o exemplo indestrutível é a corrupção. Eu estou dizendo, não é exatamente indestrutível, mas o indestrutível reforça o que eu quero dizer. Não é só um problema grave, é um problema muito difícil de ser combatido. Apareceu esse final de semana numa prova a palavra perene, entre aspas. O inimigo perene da saúde é o açúcar, por exemplo, certo? O que é perene? Alguém sabe? Que permanece, que não morre, né? Esse é o mal perene, é um mal que não acaba nunca. O açúcar não é um inimigo perene, até porque um dia tu vai morrer e ele deixa de ser um inimigo da tua vida, por exemplo, ou tu pode simplesmente deixar de consumir açúcar e ele deixou de ser um inimigo que te ataque, mas tu usa perene para dizer o quê? É um inimigo muito difícil de combater. Então esta aqui é uma das hipóteses do uso das aspas, certo? Quando nós vamos usar esse tipo de sentido figurado. Mas eu acho assim, ó, pessoal, as aspas, como todos os sinais extras, é bom evitar, sabe? Não faz um texto cheio de aspas, cheio de travessões, aspas para estrangeirismo, aspas para obra, aspas para... Pois só quando for inevitável, assim, ó, obra, não tem como evitar, citação, não tem como evitar, estrangeirismo, não tem como evitar. Esses dois últimos aqui, procura não usar, certo? Quer ver uma coisa que eu brinco com as aspas? Shopping entre aspas. Dependendo do contexto é estrangeirismo, dependendo da ironia. Entendem, não? Por medo da violência das ruas, as pessoas se refugiam nos shoppings. Estrangeirismo, entre aspas, shoppings, nesta frase. Concordam ou não? Ana passava a tarde no shopping com as amiguinhas. Apareceu grávida. Passava a tarde no shopping com as amiguinhas. Apareceu grávida. O que eu estou dizendo? O shopping não era o shopping, ela ia para outro lugar, ia para casa do namorado, ia fazer alguma coisa, mas não era shopping. Então tem que cuidar assim, porque eu acho que as aspas, como elas não têm um sentido único, elas meio que obrigam do leitor mais do que o leitor talvez tenha que dar dentro do teu texto, entendem? Não. Deixa o texto para o leitor só ler com tudo já dito, nas palavras formais e ponto final, certo? Tranquilo? Até porque eu digo isso, né, pessoal? Bom humor, quando funciona, funciona, e quando não funciona, não funciona, né? Então ser sério e formal é uma maneira de tu garantir uma boa comunicação.
Porque assim, eu vou dar um exemplo bobo, assim, uma aula. Um erro muito cometido por novos professores é querer começar sendo engraçado já. Tu tem que começar sendo bom professor. Primeiro ponto. Depois que tu conseguir ser bom professor e dar uma aula leve, divertida, bem-humorada, melhor ainda. Mas vocês estão aqui predominantemente, primordialmente para quê? Para assistir uma aula. Assim como o bom humor pode gerar simpatia, ele pode gerar antipatia. Concorda ou não? Tu pode dizer assim, adoro, é leve, engraçado e bem-humorado. Tu pode dizer o quê? Gosto da aula, mas não gosto dele ser metido engraçadinho e piriri pororó, entende? Então, um texto, se tu é só formal do início ao fim, é meio que uma garantia geral. É como se tu estivesse dizendo o quê? Vamos nos comunicar no campo da formalidade. E é nesse campo que tu está sendo testado, né? E por que tu é testado nesse campo do formal? Tu não vai falar formalmente no desempenho da tua função pública quando tu estiver trabalhando no TRT, mas a expressão escrita do serviço público é toda formal, entende? Tu nunca vai poder ser bem-humorado em numa comunicação formal, entende? Tu nunca vai escrever um e-mail institucional e escrever uma gíria no meio, né? Tu vai ter que ser formal, equilibrado e por aí vai. Fechou? Próximo item, pessoal, aí, desses aspectos úteis, além das aspas, eu coloquei aí maiúsculas, é isso? Mas o que eu coloquei do lado, pessoal? Maiúsculas internas. O que seriam maiúsculas internas, pessoal? Bom, se eu te perguntasse assim, ó, quando é que eu uso letra maiúscula? Quando é que eu uso letra maiúscula? Tu me diria assim, certamente na ponta da língua. Quando é que se usa letra maiúscula? Começo de frase. Essa aí ninguém tem nenhuma dúvida, né? Começo de frase, nós usamos letra maiúscula. A questão é quando usar letra maiúscula no interior, no interior da frase, entende? No interior da frase. Quer ver um uso que muita gente faz? Se tu fosse escrever homem no sentido de humanidade, seres humanos de modo geral, tu escreveria com maiúscula ou minúscula? É minúscula, não é maiúscula. Mas tem gente que diz assim, não, mas eu não estou falando de qualquer homem, estou falando do homem, assim, o ser humano. Não tem problema. Entende? Seria minúscula. Se tu fosse escrever o estado de Santa Catarina, maiúscula ou minúscula? Não tem obrigatoriedade de maiúscula em o estado de Santa Catarina. Tu até poderia, certamente não iriam te corrigir numa redação, mas não é uma letra maiúscula obrigatória. Assim como rua, a gente tende a colocar o R também em maiúsculo, não? Quando tu vai escrever rua. Mesmo no interior, se tu vai escrever assim... recentemente, na Avenida Oswaldo Aranha ocorreu tal coisa. Tu escreve Avenida já com maiúscula. Mas não, isso é uma indicação geral. Oswaldo Aranha obrigatoriamente escrito com maiúscula porque é o nome da avenida. Mas tu não precisa escrever rua com maiúscula. Tem algumas situações em que as maiúsculas internas são obrigatórias ou pelo menos aconselháveis, tá? Vamos anotar aí algumas delas, pessoal. Quais são? Primeira situação, anota aí, pontos cardeais indicando regiões. Pontos cardeais indicando regiões. Certo? Indicando regiões. Como assim indicando regiões? Isso talvez a gente use num texto, né? Seriam, assim, dezenas de casos. Eu vou tentar dar aqueles que eu acho que podem aparecer dentro de um texto que a gente venha escrever. O que seriam pontos cardeais indicando regiões? Por exemplo, Nordeste. Tu vai falar do Nordeste do Brasil, certo? Tu diz, vários são os estados do Nordeste em que a fome ainda é uma realidade. Esse Nordeste não pode ser em maiúscula, ele tem de ser em maiúscula. Entendem isso? Se tu for falar... No Centro-Oeste, região mais rica do país, periri pararó. Centro-Oeste, tu tem que escrever com maiúscula. Os 3 estados do Sul, tu tem que escrever Sul com maiúscula, certo? Se for indicando a região do país. Se tu disser assim, ó, os estados mais ao sul, minúscula. Mais ao sul é minúscula. Se for o Sul, que é formado por Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, ou o Nordeste, que é formado por tal estado, ou o Centro-Oeste, que é formado por tais estados, aí tu vai utilizar maiúsculas internas. Fechou? Utilizariam? Não. Se vocês fossem usar assim o Nordeste? No Nordeste, a fome ainda é, ou o Nordeste é utilizado como base eleitoral de diversos políticos, letra maiúscula, necessariamente, tá? Acho que é utilizável dentro de um texto. Segundo, eventos históricos. Eventos históricos.
Eventos históricos. Exemplo, pessoal, de evento histórico. Já vamos para a Guerra Mundial. A Guerra Mundial também suscita uma dúvida, né? Mas sim, seria a Guerra Mundial, por exemplo, se fosse escrever a Revolução Russa. A Revolução Russa foi um marco fundamental do pensamento socialista, digamos. Tu vai escrever Revolução Russa. Neste caso, revolução tem que ser maiúsculo, porque não é uma das revoluções que casualmente aconteceu na Rússia. O nome do evento é qual? Revolução Russa. Concordam? Não é a russa, que casualmente foi uma revolução. Revolução Russa é parte do nome do evento. Então, tu tem que escrever o quê? A Revolução Russa fez com que... Piriri parará. A Revolução Russa, a Revolução Farroupilha, a Guerra Fria, Segunda Guerra Mundial, que a colega citou. Teria duas hipóteses para a Segunda Guerra Mundial, né? O mais habitual é escrever como a Segunda Guerra Mundial. Com romanos, né? Pode ser. Na Segunda Guerra Mundial. Agora, se tu fosse escrever por extenso, Segunda Guerra Mundial, tu escreveria o segunda com maiúsculo ou com minúsculo? É com maiúsculo. O nome do evento é Primeira Guerra Mundial, o nome do outro evento é Segunda Guerra Mundial, certo? Se fôssemos falar, por exemplo, no Estado Novo de Getúlio Vargas, o Estado Novo, período ditatorial instaurado pelo Getúlio, o que nós temos? Estado Novo, assim com iniciais maiúsculas. Fechou? Eventos históricos ou períodos históricos, né? A ditadura militar, se tu fosse usar ditadura com maiúscula, militar com maiúscula. Não pode escrever só ditadura. Não, os dois em maiúsculo porque é o nome do evento, cada uma das partes do nome do evento. Agora, olha a diferença, veja se vocês entendem. Durante a ditadura militar, vários brasileiros foram presos e interrogados e torturados ou mesmo mortos. Tu está falando do período histórico. Entendem, não? Agora, se eu dissesse, a ocorrida na Argentina não foi a primeira ditadura militar a vigorar na América do Sul. Aí minúsculo. Porque eu estou falando do período histórico chamado ditadura militar. Aí é literal mesmo, eu estou dizendo. Não foi a única ditadura feita por militares a vigorar na América do Sul. Também teve a brasileira, tiveram outras. Mas, de modo geral, utilizamos com maiúscula. É isso que a gente tem que saber, tá? Outra coisa, pessoal, que nós usamos com maiúsculas, anotem aí, datas religiosas, oficiais, comemorativas, etc. Datas religiosas, datas oficiais, datas comemorativas, etc. Certo? Exemplo, pessoal, Natal, Natal com maiúscula. O Natal, o que mais? O Carnaval, o que mais? A Páscoa. E outros mais ingênuos que a gente vê escrito com maiúscula e que não está errado escrito com maiúscula. Por exemplo, o Dia dos Pais, data comemorativa. O Dia dos Pais, o Dia das Mães, o Dia dos Namorados. Ano Novo, se eu for falar do evento do Réveillon. Ano Novo, maiúscula também. O ano maiúsculo, novo também. Tá? Isso é uma defesa que eu faço. Se tu for escrever ensino médio, eu acho que tem que escrever com maiúscula. É um debate que eu tive com um colega, eu acho muito que tem que escrever com maiúscula. Porque se tu escrever Dia dos Pais com minúscula, tu não está falando do evento e da data necessariamente, entendem? Eu posso dizer assim, o Dia dos Pais é todo dia na minha casa. Eu não estou falando do evento Dia dos Pais, eu estou dizendo do dia dedicado aos pais. Seria minúscula. Ensino médio com minúscula, o que parece? Parece um ensino médio, entendeu? O ensino médio deveria ser reformulado e deveria se tornar melhor do que ele é. Se eu quero deixar bem claro que é a estrutura de ensino, o ensino médio com letra maiúscula, ninguém ficaria com dúvida se eu estou falando um ensino mais ou menos ou se eu estou falando do período escolar que nós chamamos de ensino médio, certo? Então essas datas oficiais comemorativas nós também escrevemos com maiúsculas, certo? E mais um aí, pessoal, anotem mais um item para escrever com maiúsculas também. Que mais, pessoal? Nomes de instituições. Nomes de instituições. Nomes de instituições.
Nomes de instituições são escritos com letras maiúsculas. Não só as instituições materiais objetivas, por exemplo, o nome de uma empresa. Gerdau, com maiúscula. Microsoft, com maiúscula. Facebook, que foi citado, com maiúscula. Instagram, escreveríamos com maiúscula, porque é o nome da coisa. Mas, por exemplo, quer ver? Eu vou dar 3 coisas que eu acho que é bom que vocês saibam que você escreve com maiúscula. Anota aí com maiúscula inicial, né? Estado. Estado, quando for a máquina estatal, sempre com maiúscula, certo? Então, se eu digo, é dever do Estado prover os cidadãos e defender a justiça, é dever da máquina estatal, é dever do próprio poder, então, com maiúsculas, certo? Outra com maiúscula inicial, pessoal, anota aí, igreja. Quando for a Igreja Católica, que é frequentemente chamada só de igreja, a instituição igreja, não uma igreja qualquer. A igreja ainda hoje se põe contrária ao aborto. Tu está falando da instituição religiosa, maiúscula. E 2 expressões, pessoal, que podem muito aparecer na tua redação e que muito frequentemente são escritas e são escritas erradas. Quais são? As 2 iniciais, as 2 palavras com maiúscula inicial, anota aí. Poder público, sempre. Se aparecer com minúsculo, o teu corretor vai considerar erro. Por quê? Vamos ver se tu consegue me responder. Porque poder público parece que é o poder do povo mesmo. Entendem? Não. Faz parte do poder público reivindicar dos seus governantes posicionamentos. Faz parte do poder concedido ao povo. Quando tu está falando da instituição poder público como a administração, poder público com maiúscula, certo? E o outro, cognato desse, administração pública. A maiúsculo e P maiúsculo. Administração pública. Poder público e administração pública com maiúsculos. Tranquilo e sereno, pessoal? Oi. Tiro? As 2 com letra maiúscula. É o nome da coisa. Mas se eu falar, a Constituição deveria ser revista daí com letra minúscula. Se tu estiver falando da Constituição brasileira, letra maiúscula. Se tu estiver referindo, a pergunta da colega é se for usar o termo Constituição brasileira ou Constituição, maiúscula sempre. Agora, se eu digo assim, ó, é dever de uma Constituição prever garantias fundamentais. Uma das muitas Constituições, não a nossa, a Constituição brasileira, americana, mexicana, colombiana. É dever de uma Constituição. Agora, se eu digo a Constituição Federal Brasileira, C maiúsculo, F maiúsculo, B maiúsculo. A Constituição Federal, C maiúsculo, F maiúsculo. Se eu for falar só a Constituição, mas querendo citar a brasileira, a Constituição com maiúsculo prevê no seu artigo 5º, piriri parará. Certo? Sempre maiúsculo. Fechou? Certo, pessoal, até aqui? Vamos só começar agora rapidinho o último item do nosso material. É o último item que nós veremos de fato. Ele vai ocupar a metade dessa nossa aula, mas ele é um item aparentemente curto e 100% fundamental, tá? Que é a estrutura geral do texto dissertativo. Agora a gente vai estudar cada uma das partes da estrutura do texto. Certo? Cada uma das partes da estrutura do texto. A estrutura geral do texto dissertativo, pessoal, vocês têm um primeiro espacinho aí no qual eu quero escrever algumas coisas que eu acho importante nós termos na cabeça, tá? Quando a gente vai pensar na estrutura de um texto dissertativo. Estrutura geral do texto. Quantos parágrafos, se tu pudesse assim ir com algo na cabeça de antemão, quantos parágrafos vocês pretendem escrever? Quantos? Quem vai com a ideia fixa de escrever 4 parágrafos? Beleza. Se não fossem 4, seriam quantos? 5. Então eu tenho uma tese, um texto dissertativo não pode ter menos de 4 e não pode ter mais de 5, certo? Não um texto dissertativo qualquer, um texto dissertativo que tem que ser todo ele escrito em um máximo de 30 linhas, certo? Se a gente pensar em gastar 4 ou 5 linhas para introduzir, 4 ou 5 para fechar, sobraram 20.
Para fazer 4 parágrafos, já sobra no máximo 5 linhas para cada um. 6 parágrafos, 3 linhas para cada um. Fica bizarro, né? 5 parágrafos, 4 linhas para cada um. Mais do que isso, eu defendo para os meus alunos que só escrevamos 5 parágrafos quando a prova solicitar 3 desenvolvimentos. Entendem? Então, a FCC não vai fazer, mas se fizesse, fale sobre a Copa do Mundo falando de aspectos infraestruturais, logísticos e econômicos. Te deram 3 aspectos. Usa um para os infraestruturais, outro para o logístico, outro para o econômico. Mas só nesse caso. Eu acho que o nosso texto vai ter que ter 4 parágrafos, mais ou menos com essa configuração. Não copia ainda. Deixa primeiro eu colocar aqui. Mais ou menos com esta configuração aqui. Vejam se entendem o que eu quero. Não. Isso não é obrigatório, mas esta é a minha indicação, tá? Quantos parágrafos tu tá enxergando aqui? Quantos parágrafos ao todo? 4. O primeiro, necessária e obrigatoriamente, vai ser só um, que nós chamamos de quê? Este aqui é o parágrafo de introdução. Impossível escrever um bom texto sem uma introdução clara e bem escrita. E a introdução vai ser de um parágrafo só. Depois a gente fala mais detidamente de cada um dos parágrafos. Introdução. Este último também recebe um nome, pessoal. Qual é o nome deste último parágrafo aqui? Parágrafo de conclusão. Tá? Então, vai haver um parágrafo de desenvolvimento, vai haver um parágrafo de conclusão. Tranquilo? Um parágrafo de introdução, desculpa, e um parágrafo de conclusão. E esses do meio nós chamamos de quê, pessoal? Esses aqui são os desenvolvimentos. Desenvolvimento número 1, desenvolvimento número 2, certo? Parágrafo de desenvolvimento 1, parágrafo de desenvolvimento 2. 2 parágrafos de desenvolvimento. Tranquilo e sereno? Copiem isso aqui mais ou menos assim e depois nós vamos copiar algumas informaçõezinhas do lado que eu acho que tem que ser assim, princípios norteadores, tá? Não são obrigações, mas são coisas com as quais a gente deveria cuidar. Aqui, pessoal, imaginemos que aqui nós tenhamos um texto em termos ideais que tenha 30 linhas, tá? 30 linhas é a extensão total do nosso texto. Agora vamos tentar estabelecer, isso não é rigidamente assim, né? Obviamente, naturalmente, isso não é rigidamente assim, mas é uma maneira como a gente pode tentar mais ou menos organizar o raciocínio. Quantas linhas pode ter uma introdução? Eu acho assim, ó, não menos de 4, dificilmente mais de 6, literalmente. Eu acho que 3 é muito curto, eu acho que 7, 8 é muito. Por quê, pessoal? Porque a partir da 6ª linha a introdução começa a comer do resto do texto. Se escrever 10 linhas de introdução, vão sobrar só 20 para tu desenvolver e concluir. Então, eu diria para vocês que a introdução deve ter mais ou menos 5 linhas, certo? Mais ou menos 5 linhas de introdução. Tranquilo? Conclusão, pessoal. Que tamanho tem que ter a conclusão? Mais ou menos 5, 6 linhas, certo? Acho que se tivesse que escolher um dos dois que pudesse ser um pouquinho maior, seria a conclusão. Por quê? Porque na conclusão tu retoma o desenvolvimento, tu retoma a argumentação, tu reafirma o teu ponto de vista. Então, digamos assim, a conclusão tem um caráter mais forte de desenvolvimento do que a introdução. A introdução literalmente é só para abrir. A introdução é o primeiro contato e tu vai anunciar o que tu vai escrever. Especificações, particularizações tu vai fazer depois na sequência do texto, né? Ao longo do texto tu vai pontuando. E os desenvolvimentos, pessoal, eu sou meio chato nisso, a banca é menos chata que eu, tá? Mas eu acho que é um princípio norteador que a gente tem que ter na cabeça. Que tamanho eles têm que ter?
5 para abrir, 5 para fechar. E o desenvolvimento mais ou menos quanto? Mais ou menos 20, é o que sobra, né? Se fossem 6 e 6, 18, 4 e 4, 21, 22. Mas eu acho que a gente tem que, dentro do possível, tentar construir isso aqui, ó, pessoal. Dentro do possível, aqui, mais ou menos 10 linhas. E aqui, mais ou menos 10 linhas. Entendem? Não só 20 para o desenvolvimento, mais ou menos parelhos os parágrafos de desenvolvimento. Certo? Por quê, pessoal? Só para que vocês entendam, assim, ó, já tive aluno, pessoal, olha, já tive 3.000 alunos de redação, acho, 4.000 alunos de redação. E aí tu tem aluno de redação mesmo, isso não é uma piada, isso pode parecer piada, assim, mas tem aluno que acha que o professor está contra, entendem? Eu até brinco que num preparatório como o nosso aqui, por exemplo, dar aula de redação é relativamente delicado, ainda mais com a postura que eu assumo. Desde a primeira vez que eu dei redação, eu assumi propositalmente a responsabilidade e aberta com os alunos de dizer, sou eu que vou corrigir as redações de vocês. Sou eu mesmo que corrijo. Marcelo. Não é um estagiário, não é uma estagiária, não é um amigo, não é um conhecido. Sou eu mesmo que vou corrigir as redações de vocês. Isso eu acho talvez o mais legal exercício que se faça dentro de um preparatório, eu de minha parte como professor, mas acho que é também o mais perigoso, pessoal, porque se pegar num preparatório, todos os outros professores, eles são só coisa boa. Entendem isso? Não. De verdade, porque o cara vai lá dar a sua aula, o cara é didático, o cara é bom no que ele faz, o cara é bem-humorado, o cara é amigo, o cara é próximo, e tem que ser tudo isso de fato. E o cara não te avalia, então não chega a ter confronto nunca, entendem? O cara nunca te ferra, o cara nunca diz que tu tá muito mal, o cara nunca te põe à prova. Redação, pessoal, pode tranquilamente acontecer de vocês receberem uma redação minha com nota 4,5. Entendem, não? E a ideia, primeiro, a minha não é baixar a autoestima de ninguém, não é dar uma nota para provar que tu é ignorante, ou que tu é burro, ou que tu é despreparado, mas é muito fácil também tu ficar com um pouco de nojo da minha cara, né? Concorda? Porque afinal de contas, quem fez a correção fui eu, não foi um terceiro. Se é uma guria que corrige para mim, talvez tu dissesse o quê? Não, mas essa tal dessa corretora tá muito rígida, né? Não fica com raiva de mim, fica com raiva dela, né? Sou eu mesmo que vou corrigir. Eu digo assim, ó, pessoal, se tu vai mal numa redação, significa que tu tem carências na redação, entendem? Ir mal na redação não é muito diferente para mim de ir mal em química, ir mal em português, no campo dos concursos ir mal em constitucional, ou ir mal em trabalho, ou ir mal em administrativo, ou em informática, ou em raciocínio lógico, entendem? Como na redação a gente está veiculando ideias, expondo pontos de vista, parece que a desvalorização é mais brutal, concorda ou não? Se eu digo assim, argumentação superficial, ele está me chamando de superficial. Né? Se eu digo raciocínio raso, ele acha que eu sou uma pessoa rasa. Não é isso. Tu pode ser uma pessoa muito profunda e os teus argumentos podem ser maravilhosos, mas tu pode não conseguir expressar isso dessa maneira quando tu tá ali diante de um papel, entende? Hoje eu estava fazendo um exame médico e aí o médico sempre pergunta o que tu faz, eu digo, eu dou aula, dou aula de português de redação. Ele disse assim, sabe que eu tinha um problema muito grave, ele me disse que eu enfrentei, e ele é um cara claramente contido, assim, calmo. Ele disse, eu sempre fui uma pessoa muito tímida. E essa timidez afetava brutalmente a minha escrita. Eu tinha vergonha de escrever as coisas, porque eu achava que o professor ia me achar idiota, ia me achar imbecil, ia me achar burro. Eu tinha vergonha de me expor à avaliação. Tanto que ele disse, eu passei em medicina apesar da redação. Que ele foi a pior nota dele longe, porque ele foi muito bem em química, em biologia e física, e jogou a nota dele lá para cima. Mas é isso, pessoal, entendem? Tipo, é claro que a tua timidez pode te impedir de escrever um bom texto, né? E não é uma brincadeira, não é uma maneira de falar. Daqui a pouco tu é uma pessoa insegura na política. Tu te acha meio analfabeto político. É uma opinião que tu tem sobre ti, entende? Tipo, as pessoas ficam falando de direita, esquerda, eu nem entendo direito esse conceito. Eu tenho dificuldade de diferenciar PSDB de PMDB, entendem? Eu nem sei se o Lula e o Fernando Henrique, quando eram jovens, estavam no mesmo partido ou em outro partido. Ouvi falar que estavam no mesmo, mas eu não sabia que eles defendiam a mesma causa há 30 anos atrás. Eu não sabia que eles eram amigos. Eu me acho muito burro. E o tema tem a ver com política, digamos. Isso não está falando do quanto tu é inteligente, do quanto tu é culto, do quanto tu é lido. Isso é um âmbito de saber só. Se caísse uma questão para eu, Marcelo, para eu responder sobre direito do trabalho, eu ficaria com muita vergonha de ser exposto à avaliação, entende? Se você dissesse, escreve aí, responde essa questão que o Sobral vai te dar uma notinha. Eu ia escrever com o coração na mão, entende? Porque se o cara vai me achar um idiota completo, porque isso deve ser a base da base e eu não sei nada sobre isso. Mas isso sobre mim só diz o quê? Que eu não sei nada sobre direito do trabalho.
Ponto. Entendem isso? Ponto. Quando tu fala uma besteira na rua, não quer dizer que tu é a pessoa mais sem noção do mundo. Tu pode ser, se tu fala todos os dias uma besteira na rua, mas significa só que tu falou uma besteira sobre um assunto, e ponto final. Isso não está sobre avaliação. Isso é uma brincadeira que eu faço com a internet, né? A internet faz uma avaliação sempre sumária e totalizante. Um gesto que é filmado na internet vira o que tu é. Se tu é preconceituoso, se tu é machista, se tu é classista, se tu é radical, isso é um gesto, né? Tanto que é uma coisa que eu sempre tento fazer quando eu avalio essas pessoas, assim, eu nunca fiz isso, nunca, nenhuma vez na minha vida, eu tô bem abalizado para meter pau nessa pessoa, entende? Agora, se tu viu alguém proferindo um xingamento racista, por mais condenável que seja, mas se em algum momento da tua longa vida, no momento de raiva ou no momento sem noção, tu já proferiu um xingamento racista, tu devia ser um pouco mais equilibrado na hora de julgar o outro, concorda ou não? Se tu vê um cara metendo o dedo na cara do outro, ele é um animal. Se tu nunca meteu o dedo na cara do outro, tranquilamente tu pode chamar ele de animal, porque para ti só animais fazem. Ou se tu já meteu o dedo na cara do outro, deveria pensar o quê? Ele foi meio animal, mas quem é que nunca foi, né? Vai saber, de repente ele não é isso, de repente foi um momento que foi flagrado especificamente ali, né? Numa certa situação, e por aí vai. Teve uma foto esses dias do Luciano Huck, não viram? Que ele fotografou a Bruna Marquezine. Ele fez que estava fazendo uma selfie, só que desviou, e era a Bruna Marquezine quase com os seios de fora, assim, que estava com um vestido muito decotado, e ele fotografou fazendo uma cara assim, tipo, né? Certamente para mandar num grupo de homens bagaceiros do WhatsApp dele, né? E coisa e tal. Mas apanhou na internet, assim, vejam o exemplo de pai, né? Assim, como se ele fosse um hipócrita, um canalha. Talvez seja, não estou dizendo que não seja, mas 99% dos homens, inclusive muitos de bons pais, bons maridos, tarará, daqui a pouco fariam uma coisa dessa, numa situação dessa, entende? Fazer uma careta e dizer, olha o tamanho do decote da mulher, entende? Só que ali tudo vira absolutamente sumário. A minha avaliação sobre vocês nunca é essa, entende? Eu nunca leio de que guria burra, que cara estúpido, nunca é meu pensamento. A minha avaliação, podem crer, ela é impessoal. Eu só faço isso quando é brutal, entendem? Não. Quando uma pessoa é preconceituosa, ou agressiva, ou desonesta na opinião, eu digo, isso é um sem noção. Se tu me conta que tu acha que dando para roubar tem que roubar, tu é um sem noção. Se tu diz assim, o cara bateu na mulher, mas quem nunca bateu? Tu é sem noção, entendem? Tipo assim, fica difícil tratar de igual para igual uma pessoa de outra etnia, ou uma pessoa que vem de tal continente, aí tu é sem noção. Mas os nossos erros não são esses, pessoal, os nossos erros são sempre iguais. Não sei falar muito sobre isso, não sei direito como embasar esse meu raciocínio, embora eu saiba o que eu penso, entendem? São coisas que, se vocês pararem para pensar, no teu dia a dia se interpõe o tempo inteiro. Tipo, a tua namorada chega e diz assim, o que tu acha dessa história envolvendo os frigoríficos aí? Eu posso muito tranquilamente dizer o quê? Nem sei. Hoje me informei horrores sobre os frigoríficos, porque por um acaso andei um monte de carro, e por um acaso todos os programas que eu ouvi estavam falando sobre os frigoríficos, então ouviram o delegado da Polícia Federal, ouviram o ministro da Agricultura, ouviram políticos que estão com os nomes envolvidos, disseram quem são os envolvidos, qual era o esquema. Hoje eu me localizei, mas por um acaso. Até então eu estou há 2 dias ouvindo o quê? Tem papelão na carne, tem papelão na carne, tem papelão na carne, carne podre sendo... É só o que eu estava ouvindo, assim, se tu me perguntasse. E essa história eu não sabia. Hoje eu descobri que os frigoríficos doaram 400 milhões para as campanhas políticas no último ano eleitoral. Isso eu descobri hoje, não sabia. Que a denúncia está feita no Ministério da Agricultura contra esse esquema de corrupção desde 2012. Isso eu também não sabia. Que o que foi revelado dizem que é 1 ou 2% do que ainda vem por aí. Que vem um grande esquema de corrupção política envolvida e que seria por isso que... Isso o delegado da Polícia Federal falou. Que seria por isso que os políticos estariam de antemão tentando desvalorizar a operação para quando surgissem novas notícias ela já está desmoralizada. Mas, bom, isso tudo eu ouvi o delegado federal. E é um sarro, né? Como tudo na política. Aí tu ouve o ministro da Agricultura. Tu sai quase com pena da pecuária brasileira. E tu diz, de fato, não aconteceu quase nada e fizeram um escândalo que metade dos países já romperam o acordo comercial. Mas é isso, informação a gente tem mais sobre um tema, menos sobre outro, se posiciona melhor aqui, pior ali, num dia se sai bem, no outro se sai mal, enfim, é da vida, são fatores até subjetivos. Até num debate eleitoral, pessoal, um candidato pode dar uma surra no outro no primeiro debate e ser surrado no segundo. Tu foi bem num dia e foi mal no outro. Sabe-se lá por quê? A Hillary Clinton mandou mal nos debates e perdeu a eleição. Conseguiu, sei lá, ela deve até hoje se culpar, dizer, eu consegui perder, né? Porque o Trump não ganhou, ela perdeu.
Tipo assim, o normal era ela ser eleita e ela perdeu por questões, aquilo foram acontecendo durante... Então, tem que ficar muito tranquilo, pessoal. Isso aqui é uma avaliação objetiva, entende? Não? O que está em jogo? A tua capacidade de defender o argumento dentro daquele parágrafo ali é ponto final, certo? Não é inimigo, porque daí quando eu falo isso, daqui a pouco a pessoa diz assim, tá, mas tu vai contar as linhazinhas? Não é uma questão de linha, porque eu não sou estúpido. Se tu escrever 15 linhas de um dos aspectos e 5 do outro, eu não preciso ser muito genial para pensar o quê? Que tu super desenvolveu um aspecto e subdesenvolveu o outro. Concorda ou não? Tu dividiu em 2 a tua discussão, mas não dividiu em 2, porque 80% do tempo tu falou de uma coisa e 20% tu falou de outra. Então tem que tentar fazer um equilíbrio entre aquilo que você vai falar. Fechou? Anota aí algumas observaçõezinhas para a gente fechar essa primeira parte da aula, pessoal. Anota aí. Cada parágrafo deverá ter, no mínimo 2 frases completas. Certo? Introdução não pode ter uma frase só, conclusão não pode ter uma frase só. Cada parágrafo deverá ter, no mínimo, 2 frases completas. Professora, não tem problema de fazer frase muito curta? Não ler muito curta, mas é que daí o erro de forma... Não tem problema. Não, o que tu não pode é fazer uma frase só e dizer tem que ter 2 e quebrar. Se tu não conseguir fazer 2 completas, faz uma só. Por exemplo, tu não pode separar uma oração subordinada de uma principal, por ponto. Não pode, tá? Então, se tu disser assim, ó, a realização da Copa do Mundo no Brasil no ano de 2014 trouxe vários benefícios efetivos para o país. Embora também tenha havido problemas como atraso nas obras, desvio de verbas e corrupção. Essa foi a frase que saiu. Se foi só o que tu conseguiu pensar, tu não tem como partir em 2. Tu vai dizer, bom, azar, vai com uma, porque tu não tem como meter um ponto final em nenhuma parte dela. Se tu dissesse, a realização da Copa do Mundo no Brasil no ano de 2014 trouxe diversos benefícios para o país, ponto. Porque o prof mandou, tem que ter pelo menos um ponto final. Embora tenha havido também, não dá. Tu teria que dar um outro jeito de reestruturar. Tu teria que dizer o quê? A realização da Copa do Mundo no Brasil em 2014 trouxe vários benefícios, embora tenha havido prejuízos como desvio de verbos e corrupção. Ponto. No entanto, em última instância, os benefícios se sobrepuseram aos eventuais malefícios que o evento trouxe. Aí tu cria uma segunda frase. O importante é tu conseguir criar 2 estruturas. Não adianta tu dizer assim, ó, dividir em 2 porque tu quis, mesmo sabendo que estava errado. Tem que ser 2 frases completas, tem que ter 2 frases corretamente colocadas, tá? Anota assim, ó, é difícil chegar num parâmetro numérico, mas anota assim, o desenvolvimento deve ocupar no mínimo 60% do texto. Vamos criar um número, embora ele não exista. O desenvolvimento deve ocupar no mínimo 60% do texto. Entendem o que eu estou dizendo? 30 linhas, pelo menos 18 linhas de desenvolvimento. 18, 20 linhas tem que ser desenvolvimento. E isso, para vocês verem, pessoal, isso nem é uma proporção. Isso é uma proporção num texto de 30 linhas. Porque se o texto tivesse 300 linhas, eu te diria que o desenvolvimento tem que ocupar quanto? 90% do texto. Se tivesse 300. Entendem? Não só 60, não é assim, ó, 180 linhas desenvolvendo, 60 introduzindo e 60 fechando. Seria demais. E se o texto tivesse 500 páginas, eu te diria que delas, 490 tinham que ser de desenvolvimento, 5 de introdução e 5 de fechamento. Entendem? É que aqui não tem como tu fazer uma introdução menor do que 4 ou 5, nem uma conclusão menor do que 5 ou 6. Então isso eu estou estabelecendo como parâmetro mínimo. É só pensar no óbvio, olha aqui para mim. Eu entro para dar uma aula de 3 horas. Eu vou rapidamente introduzir o assunto da aula. Quanto tempo eu vou ficar? Para fazer uma introdução, eu vou falar genericamente de redação antes de começar a propriamente dar os itens da redação. De 3 horas eu vou ficar quanto tempo fazendo essa introdução? 5 minutos se muito, 10 minutos se muito, e daí eu já vou botar um primeiro item no quadro, a gente vai começar a desenvolver. Terminou a minha aula, eu vou fazer só um fechamento, para tu entender que a aula terminou, para quando eu parar de falar tu não achar que a internet caiu, né? Para tu entender que de fato acabou. Quanto tempo eu vou falar? 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, eu vou dizer, bom pessoal, então hoje a gente viu redação, vimos a estrutura, tu não pode esquecer de estruturar bem, tu tem que lembrar de argumentar, é isso. Então, se eu usar
15 para desenvolver e 15 para introduzir e fechar, tem algum problema. Não é possível que a abertura e o fechamento estejam ocupando o mesmo espaço do que todo o desenvolvimento do meu texto, né? Isso acho que faz sentido. Então tem que saber que o foco é o desenvolvimento. Eu faço uma brincadeira que é assim, ó. A introdução e a conclusão são para não perder nota e o desenvolvimento é para ganhar nota. Entendem isso? Introdução bem feita, tá, fez o que tinha que fazer, não garante nada. Conclusão direitinha, fez o que tinha que fazer, não garante nada. A nota do teu texto vem da onde? Dos parágrafos de desenvolvimento. Tu nunca vai sair de uma aula e dizer assim, bah, aquela abertura de 5 minutos que ele fez maravilhosa, o fechamento também matou a pau, mas o núcleo horrível. Não existe isso. A abertura ser boa e o fechamento ser bom é só para não atrapalhar. Mas o que interessa é o desenvolvimento, certo? Necessariamente o que interessa é o desenvolvimento. E anota aí mais uma coisa que eu explico melhor na nossa próxima parte da aula. Anota aí. Deve haver progressão textual. Isso é muito importante de entender. Deve haver progressão textual. O que seria progressão, pessoal? Aqui tem que ter coisa que não tinha aqui. Aqui tem que ter coisa que não tinha aqui. O único parágrafo que não precisa te dar nada novo é a conclusão. A conclusão não precisa de novidade. Tem professor que diz assim, guarda alguma coisa para a conclusão. Eu acho que não. A conclusão tem que ser só para concluir. A conclusão não é o essencial, certo? O fechamento lá é só para tu fazer de maneira adequada. Eu até brinco, né? Conclusão surpreendente funciona na ficção, mas não no debate. Entendem, não? Tipo um filme que tem um final que tu nunca imaginava te surpreende positivamente, se tem algum grau de coerência. Agora tu imagina num debate. Se eu sou razoável, se eu sou racional, se eu sou bom nos meus argumentos, o final é um só. Concorda ou não? Imagina, porque para o final ser surpreendente, só se eu batesse na pena de morte e no último parágrafo dissesse o quê? Portanto, tem que aprovar. Não faz sentido, né? A surpresa seria incoerência. Então, aqui tu não precisa acrescentar, mas daqui para cá tem coisa nova e daqui para cá tem coisa nova. Fechou, pessoal? Intervalo, 15 minutinhos, voltamos e concluímos, tá?